Graças a Deus, meus irmãos. A gente está fazendo esse trabalho aí de discipulado online e a gente ficou de gravar um resumo das aulas. A gente já tem dado 4 aulas e hoje a gente vai falar um pouco da primeira aula, que foi sobre o que é discipulado. Eu trabalhei o texto de Atos, capítulo 11, a partir do versículo 25. Essa passagem ela trata da chegada de Barnabé à igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia era formada por gentios, ou seja, por pessoas de fora da linhagem de Israel. Então era um trabalho recém-começado, uma novidade até mesmo para os apóstolos, que não esperavam que o evangelho ele fosse tão bem recebido no meio dos gentios. Então o texto de Atos 11, 25 vai dizer assim: e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E a Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A Bíblia diz que Barnabé foi enviado até aquele novo trabalho, onde pessoas já haviam se convertido, para saber o que realmente estava acontecendo, se era uma conversão genuína que estava acontecendo ali. E quando ele chega, ele vê pessoas genuinamente convertidas a Cristo, servindo a Deus, e ele fortalece aqueles crentes daquela nova igreja que ali nascia. Mas ele chama ele convida o homem chamado Saulo de Tarso, que antes era perseguidor da igreja, que matava e perseguia os crentes. Agora ele chama esse Saulo, que já havia se convertido, para que o ajudasse nesse novo trabalho. A Bíblia vem dizer aqui que eles passam quase um ano ali. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Eles se reúnem com aquela comunidade. Quando o texto diz igreja, não está falando de templo, não está falando de prédio, mas quando fala igreja, fala de reunião de pessoas, congregação de pessoas. Então ele passa um ano se reunindo ali com aquelas pessoas, e o objetivo dessas reuniões que eles tiveram ali durante quase um ano foi ensinar a palavra àqueles novos irmãos. E à medida que o tempo passava, decorreu-se quase um ano, né? E eles ensinaram a muita gente. Um detalhe que a gente pode perceber no final desse versículo 26 é que no final de um ano, diz assim: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A palavra cristão significa pequeno Cristo, ou um imitador de Cristo, alguém semelhante a Cristo. Quando aquelas pessoas daquela localidade que não eram crentes, elas olhavam para as pessoas que haviam se convertido, elas lembravam de Cristo. E por causa dessa lembrança, dessa maneira deles viverem que lembrava a Cristo, eles foram chamados de cristãos, pequenos cristos, ou imitadores de Cristo. Mas como é que isso aconteceu? Como é que isso foi produzido neles? A imagem de Cristo, a maneira de Cristo. Como é que isso aconteceu na vida deles? Foi através do ensinamento da palavra de Deus. O discipulado cristão, ele é isso. Ele é uma troca de conhecimento, de experiência de uma pessoa que já se converteu, uma pessoa mais madura para com aquele que está chegando. Então aquelas pessoas estavam sendo discipuladas por Barnabé e por Saulo, que é mais conhecido como apóstolo Paulo, também na escritura. Elas foram discipuladas por aqueles dois homens, e isso produziu nelas a aparência de Cristo. Então, pela primeira vez, devido àquele testemunho, devido ao ensinamento da escritura que foi fiel ali, eles aprenderam, e esse ensinamento modificou a vida deles. É isso que a palavra de Deus faz em nossa vida. Ela nos modifica a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, de falar e tudo mais. Então, a primeira aula que a gente teve foi justamente trabalhando, esse foi um dos textos que a gente trabalhou, que foi sobre o que é o discipulado. Então, o discipulado é justamente esse... geralmente é chamado desse primeiro contato que a pessoa tem com o crente já mais experiente e vai aprendendo com ele.
Mas, se você observar, o final do discipulado é buscar a obediência, ela produz a obediência à palavra de Deus. Então, a gente pode considerar que o discipulado ele não é só no início da fé. O discipulado é durante toda a vida, é uma vida de aprendizado com Cristo. E a gente se torna discípulo não daquele que está ensinando, do professor, daquele que é mais experiente, mas nós somos discípulos, primeiramente, antes de tudo, do próprio Cristo. Através do ensinamento da palavra, a gente aprende do próprio Cristo. E à medida que isso passa, a gente vai ficando semelhante a Ele. Essa palavra discípulo antigamente era usada também para as famílias que colocavam os seus filhos para aprender com algum mestre. Então eles tiravam a criança de dentro de casa e mandavam essa criança morar com algum mestre, um professor que iria lhe ensinar ali algum conhecimento de matemática ou agronomia ou algum ofício, né, artesanal. E ali aquela criança ia aprender tudo que aquele mestre sabia. Mas ela não ia simplesmente pegar o conhecimento, ela ia tentar viver da maneira como aquele mestre vivia. Ela ia ser um imitador daquele mestre. Aquela criança iria aprender todo o ofício, mas também ela iria ser basicamente uma continuação daquele que estava ensinando. Semelhantemente é no discipulado cristão. Nós aprendemos para que não só a gente tenha um conhecimento teórico, mas que a gente possa viver de acordo com a vontade de Deus. Isso é discipulado. Esse trabalho online que a gente faz, a gente está simplesmente passando o conhecimento, mas o discipulado verdadeiro, ele se faz pessoa a pessoa, cara a cara, presencialmente. A gente tem essa ferramenta nesse tempo de pandemia, onde a gente pode estar facilitando e alcançando diversas pessoas. Porém, o verdadeiro discipulado, ele é no dia a dia. Eu espero que vocês tenham entendido. Foi basicamente isso que a gente falou, e no decorrer das outras aulas a gente vai acrescentando esse conhecimento. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.